Olá, é com muita alegria que estou aqui com vocês para realizar o Evangelho no Lar. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item 9, que é sobre as características do verdadeiro profeta. Meu nome é Leda e eu sou uma voluntária da Coligação Espírita Progressista. Então, hoje nós vamos falar o quê? O que é ser um profeta nos dias de hoje? Existe lugar para profecias do moderno? Será que nós somos chamados a esse papel também? Então, antes da gente começar, vamos dar algumas orientações com relação ao Evangelho no Lar. Então, o que acontece? Vocês podem fazer o Evangelho da casa de vocês abrindo o Evangelho ao acaso ou seguindo sequencialmente o Evangelho e fazendo da mesma forma como nós fazemos aqui. Então, vocês escolham um dia da semana e um horário que seja fixo. Então, sempre naquele dia e naquele horário você vai fazer o Evangelho no Lar. Então, por exemplo, na minha casa, eu faço o Evangelho no Lar todo domingo às 9 horas da noite. Porque para mim é um horário conveniente. Vocês escolham o horário que melhor couber para vocês. E aí vocês vão colocar um copinho de água ao seu lado, assim como agora, quem não pegou o copinho de água, corre lá, pega o copinho de água e nós vamos fazer uma prece inicial, leitura do livro do Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vamos comentar sobre a leitura e depois fazermos uma vibração e depois uma prece final. Isso deve durar em torno de 20 a 30 minutos, ok? Então, vamos começar. Então, vamos fechando os nossos olhos espirituais, vamos nos conectando com o plano espiritual maior, vamos pedindo ao plano espiritual maior que nos acalme, que nos tranquilize, vamos respirando profundamente. Vamos acalmando o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente possa ter uma boa compreensão do Evangelho de hoje, assimilação das palavras, assimilação das atitudes, das ações que nós devemos ter, que nós devemos tomar, para que nós sejamos realmente profetas, que nós sejamos ajudantes do Cristo, auxiliares do Cristo. Então, vamos pedindo que nos ilumine e que tire de nossos corações todos os sentimentos ruins e que sejam colocados somente bons sentimentos. E assim, agora, muito mais calmos, muito mais tranquilos, vamos pedindo a licença ao plano espiritual maior e vamos iniciar o Evangelho dessa noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos lá na caracteres do verdadeiro profeta. Então, repetindo, é o capítulo 21, nós estamos no item número 9. Então, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Então, somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir.
porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutra existência, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro, ou seja, os bons profetas, são humildes e modestos. O segundo, os maus profetas, eles são orgulhosos e cheios de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz, crédulas, que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus tributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Essa a questão. Observai-os, percrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai aos demais que, neste momento, há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível que sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação,
qual apresente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. Então, quem escreveu foi Erasto, em Paris, 1862. Então, primeiramente, o que seria ser um profeta na visão espírita? Então, tradicionalmente, a palavra profeta nos remete àquele que anuncia o futuro. Isso está lá no dicionário. Porém, na visão espírita, o profeta é muito mais do que isso. Segundo os ensinamentos, o profeta é aquele que é inspirado por Deus, é o intérprete das coisas divinas e morais. Ou seja, um verdadeiro profeta é um canal de orientação, de consolo, de verdade. Ele não está limitado ao tempo ou a previsões. Ele fala ao coração. Ele inspira a reforma íntima, nossa reforma íntima, e chama a vivência para o Evangelho. Então, a boa notícia é que todos nós podemos ser profetas. Mas quando nós escolhemos a palavra elevada, quando nós orientamos alguém com amor, quando damos o bom exemplo, nós estamos profetizando o bem. Então, quais seriam essas características do bom profeta, para sermos um bom profeta? Então, eu teria que ser sincero e digno. Então, algumas das características pode ser a humildade, aquele que não se exalta, pode ser o desinteresse material, que não busca lucro, não quer prestígio ou aplauso, serve por amor e não por vaidade. Pode ser a sinceridade, tem que ter a sinceridade, a simplicidade, que fala da mesma maneira, de uma maneira direta, sem ser teatral. Toca as palavras que ele fala, porque ele fala com o coração. Além disso, ele tem coerência moral, ou seja, o que ele diz é realmente o que ele vive. Ele age de acordo com as suas palavras. Ele não impõe a sua vontade, mas sim ele convida, ele aconselha, ele exemplifica. Então, nós já falamos no evangelho anterior que pelos frutos se conhece a pessoa, se conhece a atitude. Então, pelos frutos os conhecerei. Então, pelos frutos que nós damos é que nós seremos reconhecidos como os bons ou maus profetas. Então, por que a gente tem que buscar a ser um bom profeta, né? Fiquei pensando o que eu poderia falar para vocês e por que eu teria que ser um bom profeta. Primeiro, porque a gente pode buscar ser um bom profeta até na nossa família. Nós podemos orientar com paciência dentro de casa, no nosso trabalho. Podemos agir com ética, com honestidade. Na rua, tratar o outro com respeito, com dignidade. Então, nós não precisamos ter púlpito e nem ter microfones para sermos um bom profeta. Basta a gente deixar que o Cristo fale através das nossas atitudes. Então, nós conhecendo as atitudes do Cristo, nós vamos imitar as atitudes do Cristo. Mas imitar não só no sentido de fazer igual, né? Imitar com amor no coração, com sentimento, tá? Então, se nós formos um bom profeta, o que nós vamos colher de sermos um bom profeta? Nós estamos ajudando os outros e aí alguém vai dizer para mim, mas e aí, o que eu ganho com isso? Na verdade, quando a gente tem amor, a gente não tem que pensar em recompensa. A gente faz por amor ao próximo. Mas, além de fazermos com amor ao próximo, nós ainda vamos receber paz interior.
nós vamos nos sentir muito bem, nós vamos nos sentir mais fortalecidos espiritualmente. Nós, com certeza, vocês terão, nós, né, todos, eu também, bons espíritos ao nosso lado ao sermos bons profetas. Nós vamos ter alegria de ter uma missão cumprida, alegria de ajudar, de confortar, de orientar o próximo. Mais do que tudo, é com as nossas atitudes de caridade, de amor ao próximo, é que nós nos adiantamos espiritualmente. Nós não estamos aqui na Terra só para trabalhar e pagar boleto. A gente está aqui para fazer um pouquinho mais do que isso, tá? A gente tem que fazer a caridade. E fazer a caridade, eu não preciso ter dinheiro para fazer a caridade. Eu posso usar o meu tempo para fazer a caridade. Eu posso usar um sorriso para fazer a caridade. Então, a gente tem que realmente saber que o verdadeiro profeta não é aquele que se impõe ou que julga, é aquele que serve, consola, que ilumina com humildade. E eu trouxe aqui, né, para a gente exemplificar ainda, um texto do livro Levantar e Seguir. Esse livro ele foi escrito pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e eu vou ler aqui o capítulo 11. Então, nessa leitura, nós vamos ver o que seria um falso profeta. Até agora a gente falou do bom profeta, né? Então, vamos ver o que seria um falso profeta. Então, o falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, falar mal dos outros, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, nós somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola. O lar é o nosso templo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então, essas palavras, né, volto a dizer, é do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, do livro Levantar e Seguir. Eu li o capítulo 11. Então, a minha reflexão de hoje é: vamos pensar o que fazemos para que nós sejamos sempre bons profetas. Vamos analisar as nossas atitudes. Então, para que a gente seja um bom profeta, e faz parte também do nosso evangelho, nós vamos agora fazer as vibrações para aquelas pessoas que precisam dessas vibrações, elas estão necessitadas, elas precisam de amor e de carinho. Então, fechando os nossos olhos da matéria, vamos enchendo o nosso coração de amor, de sentimentos de paz, de alegria, de tranquilidade, de compreensão, de empatia. E são esses sentimentos maravilhosos que nós vamos elevando
ao plano espiritual maior e pedindo a Ele que distribua todo o nosso planeta Terra, distribua a todas as pessoas, os seres que aqui vivam, e que dê a eles, dê a todos nós sabedoria e para que possamos, inteligência, para que possamos escolher as melhores atitudes, escolher os melhores caminhos. Pedimos, Senhor, por todos os povos que estão em guerra, pedimos pelos dirigentes desses povos, que seja colocado em seu coração amor, paz, e que esses dirigentes possam levar o seu povo à paz mundial. Pedimos, Senhor, que leve consolo, tranquilidade, paz e esperança a todos os doentes, a todos aqueles que estão acamados num leito de dor, em dos hospitais, em casa, e também a todas as pessoas que cuidam desses doentes. Dai, Senhor, paz, alegria, tranquilidade, sabedoria a todos aqueles que se comprazem em fazer o mal, que eles possam perceber o mal que estão fazendo às outras pessoas, que enche o coração deles com amor, com empatia. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão ligados a vícios, lícitos ou ilícitos, que eles tenham a sabedoria para escolher o caminho correto. Pedimos por todas as crianças do nosso Brasil, principalmente aquelas que estão em orfanatos, as crianças de rua, que elas possam encontrar sempre pessoas que cuidem delas, que elas possam se sentir amadas. Pedimos, Senhor, que leve nossas vibrações de amor a todos os moradores de rua, todos aqueles que não têm o lar, aqueles que se sentem só, os velhinhos também, em suas casas ou nos asilos, nas casas de repouso. Pedimos, Senhor, por os que estão encarcerados. Pedimos pelos todos aqueles que sofrem, podem ser por doenças do corpo, da mente ou da alma. Pedimos, Senhor, por todos os trabalhadores de bem. Pedimos também por todas as igrejas, de todas as religiões, todas as casas de caridade, todas as ONGs que fazem o bem. Pedimos em especial pela Coligação Espírita Progressista, a CEP, essa casa que nos acolhe, que nos instrui, que nos faz melhorarmos um pouquinho a cada dia, através dos ensinamentos que nos passa pelas escolas. Pedimos, Senhor, também por todas as pessoas que aqui não foram nomeadas e por isso deixamos ainda uma vibração em aberto para o plano espiritual usar da maneira que Ele quiser. E por último, e não menos importante, vamos vibrando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos demais familiares e vibrando também por nós mesmos, para que a gente tenha sempre um entendimento, com clareza, e a vontade de aprender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. E que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos ainda pedindo ao plano espiritual maior que nos abençoe, que cuide de nós durante toda essa semana, que na próxima semana nós possamos estar aqui reunidos de novo para mais um Evangelho. E vamos agradecendo todo o plano espiritual maior que esteve aqui conosco, que nos inspirou, que preparou o ambiente, os nossos mentores espirituais,
pedindo a eles que estejam sempre conosco, que nos protejam e que assim seja. Então, meus amigos, eu tenho somente agora algumas pequenas orientações e avisos, né, da nossa casa, da CEP. Então é o seguinte, a nossa casa, ela atende mais de 50 famílias e para isso a gente dá cesta básica, só que nós precisamos de doação de alimentos, né? Então a gente pede arroz, feijão, açúcar, sal, fubá, farinha de mandioca, macarrão e molho de tomate. Quem puder colaborar, tem uma caixa para doação desses alimentos na entrada da CEP, tá? Se alguém quiser fazer um Pix, também pode realizar um Pix e dentro do Pix colocar lá doação de alimentos ou cesta básica, né? E o Pix, o número é 53832 960 1000 ao contrário, né, que é 0001, traço 84. Repetindo, tá? Esse número é o CNPJ da CEP. É 53832 960 0001, traço 84. Também nós temos atendimento presenciais para tomar passes, de terças e quintas, das 14 às 16, também para fazer orientações, né? Para tomar um passe mais especial, faz-se a orientação. E de terças e quintas, das 19 às 21 horas. E também ao sábado, das 9h30 às 11h30. Também de sábado, das 14 às 16 horas. Inclusive, neste sábado, às 16 horas, nós teremos a palestra do Reginaldo. Então, quem puder comparecer, vá. Será uma palestra muito interessante. Também a casa conta com bazar. Então, o bazar está aberto de terças e quintas, das 13h30 às 16 horas e de sábado, das 9 às 11h45. Nosso bazar temos roupas, itens para casa. E quem também tiver doações de roupas ou de itens para casa em boa qualidade, né, em condições de ser colocado no bazar e quiser fazer doação, nós também recebemos essas doações, tá? O nosso endereço é Rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes. Gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço pela presença, pela escuta amorosa de vocês e peço que a gente possa seguir refletindo sobre esse tema de hoje e que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia. E que os bons espíritos nos inspirem e fortaleçam a nossa caminhada. Então, que todos fiquem com muita paz. Até a nossa próximo encontro. Tchau, tchau.